Ele não te deixará sozinho. Aleluia. Ele não te deixará sozinho. Aleluia. Que palavra, que louvor. Quando o irmão cantou, ele disse: Ele não te deixará sozinho. Aleluia. Irmãos, em situação nenhuma na nossa vida, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, nos deixará sozinho. Ele sempre está junto com nós. Ele sempre tem uma saída para nós. Aleluia. Eu duvido alguém dizer aqui: olha, um dia eu enfrentei uma situação e Deus me deixou sozinho. Deus sempre Ele está com você. Deus sempre está do teu lado. Aleluia. Quando todas as portas se fecham para a tua vida, Deus abre uma porta para você. Aleluia. Deus nunca te deixará sozinho. Aleluia. Louvado seja Deus, maravilhoso Deus. Eu louvo a Deus por esse louvor. Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Aleluia. Convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Aleluia. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou, e eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ah, meu Senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende a ele a mão, e o tomou. Oramos mais uma vez. Senhor Jesus, estamos na tua presença nesta noite. Eu sei, Senhor, que tu tens, que tu sabes e que tu conheces cada pessoa que entrou nesse lugar nesta noite, e o que cada um precisa ouvir, Senhor. Nesta noite eu estou aqui, Senhor, como vaso teu. Usa minha boca para trazer aquilo, Senhor, que é necessário nesta noite para esta igreja. Aquele que entrou aqui desanimado, cansado, pensando em parar, pensando em desistir, aleluia, nessa noite que tu venhas alcançar, porque tu és o Deus que nunca nos deixa só. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e por isso nós te louvamos e te agradecemos no teu nome. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Está bom este lugar, irmãos. Temos já sentido a presença de Deus. E bom é quando nós viemos na casa do Senhor e começamos a sentir a sua presença. Aleluia. Porque nós viemos na casa de Deus não com outro propósito a não ser sentir e buscar a presença e estar perto do Senhor e sentir a sua glória e sentir, a ouvir a sua voz a falar com nós. Por isso que nós viemos na igreja, porque nós temos sede de Deus, nós temos sede de ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Se você veio no culto e você não conseguiu ouvir a voz de Deus, você sai frustrado, mas quando você chega na casa do Senhor e você vem com sede de Deus, Ele nunca vai se negar para você. Alguma coisa Deus vai falar com você, alguma coisa Ele vai te ensinar, alguma coisa Ele vai te mostrar. E por isso que nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos uma palavra, irmãos, que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, e os profetas, aqui na Bíblia diz que eles já estavam em grande número, porque todos queriam
aprender, porque Eliseu era um homem segundo o coração de Deus. Eliseu tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Tanto é que o dia que Elias foi subir ao céu, ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? O que eu posso fazer por ti? Quem sabe se fosse outra pessoa poderia pedir outras coisas. Quem sabe poderia pedir bens e coisas físicas e materiais. Mas Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. O que ele quis dizer? Eu quero ser usado por Deus mais do que tu fostes. Eu quero doar a minha vida para Deus ainda mais do que tu doou. Eu quero ser usado como profeta em porção dobrada daquilo que tu fez. Louvado seja Deus, que nosso coração nesta noite, irmãos, esteja com esse propósito de buscar a Deus e de querer uma porção nessa noite dobrada do seu Espírito Santo. Nós viemos aqui para ser renovados na presença do Senhor. Nós viemos aqui para buscar a presença dEle. E nessa noite Deus vai falar com nós. Aleluia. E a Bíblia diz que os profetas, então, os alunos chegaram e falaram para Eliseu que eles queriam construir uma casa maior para que eles pudessem ter um espaço melhor do que estava acrescentando. E diz a Bíblia que Eliseu, em momento nenhum, ele se negou. Ele disse: sim, vamos, vocês podem ir, podem fazer. E eles disseram: mas o Senhor vai com nós. E eles: sim, eu vou. Estava prontamente a ir com eles. E a Bíblia diz que, chegando na beira do rio, eles pegaram e começaram a cortar aquelas árvores enormes e começaram a derrubar. E daqui um pouco, um daqueles ajudantes, ele levantou o seu machado e foi bater na árvore, e o machado deslocou do cabo e caiu no rio. E ele ficou desesperado pela perda, porque o machado não era dele. Aleluia. O que eu quero dizer para os irmãos essa noite com poucas palavras é que Deus, Ele quer trazer de volta tudo aquilo que nós perdemos. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, a tua vida ela está indo de mal a pior. Deus nessa noite quer trazer de volta, aleluia, a tua alegria, a tua paz. Aleluia. Deus nessa noite, não pense que Ele não está preocupado com você. Deus te conhece, sabe quem você é, sabe o seu nome, sabe a sua situação. Louvado seja Deus. Eu quero começar, irmãos, porque no princípio, quando Deus, Ele criou um jardim, com todo o conforto, com tudo que tinha de melhor, e lá Ele colocou Adão e Eva naquele jardim, e Ele disse para eles: olha, vocês podem desfrutar de tudo que tem nesse jardim, mas tem uma árvore que vocês não podem tocar. Ali naquele jardim, irmãos, Adão e Eva, além de terem tudo que Deus tinha proporcionado para eles, no final do dia, a Bíblia diz que todos os dias Deus se apresentava para eles no jardim. Todos os dias Deus vinha ter com eles, Deus tinha intimidade com eles. Deus conversava com Adão, conversava com Eva, tinha maior carinho. Adão e Eva não tinham que se preocupar com nada, não lhes faltava nada, porque Deus cuidava deles, de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que um dia Eva passou embaixo daquela árvore e olhou aquele fruto. Talvez ela começou a ficar curiosa para saber o que tinha naquele fruto que ela não podia comer. E ela foi passando embaixo daquela árvore, e aquela voz, e aquele pensamento, e aquele sentimento foi crescendo no seu coração, até o dia que ela chegou naquela árvore, e tomou aquele fruto e comeu, e deu também para Adão. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nesta noite, é que naquele dia, nós começamos a perder. Ali começou a grande perca da humanidade. Ali que nós começamos a perder
Aleluia, porque as primeiras coisas que foram perdidas ali foi a intimidade com Deus. Aleluia. Deus, imagina Deus vendo a hora que ela levanta sua mão e pega daquele fruto para comer. Deus não impediu. Aleluia. Agora no final do dia Deus se apresenta para eles e eles estavam escondidos. Porque eles sabiam o que eles tinham feito. E Deus, irmãos, Ele fala com Adão e disse: olha, Adão, a partir de hoje, tu comerás do teu suor. Até hoje, tudo você tinha na mão, mas a partir de hoje, você para se alimentar, você que vai ter que trabalhar, você que vai ter que suar, você vai ter que ir atrás. E para Eva, ele disse assim para ela: olha, Eva, você terá dores de parto. E Deus, ele também falou com a serpente. E ele disse para a serpente: nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aleluia. Aleluia. Ali, irmãos, Deus, ele já estava provendo para nos devolver de volta aquilo que ele tinha nos dado, aquilo que ele tinha, que nós poderíamos ter no paraíso. A vida eterna foi perdida, mas ali naquele momento Deus fez uma promessa, que surgiria um. Ali Deus já estava vendo, aleluia, já estava com um plano completo, preparado, montado. Deus sabia o que ia fazer para trazer de volta a salvação e a vida eterna. Louvado seja Deus. Agora Adão e Eva tiveram que sair do jardim e foram para o lado de fora. E ali eles começaram a sentir o que era uma vida longe de Deus, o que era uma vida de perdas. Porque quando chegou o final da tarde, Deus não se apresentou mais para eles. Perderam aquela presença e aquela intimidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não deixou de amar eles por causa disso. Porque o nosso Deus é um Deus tão amoroso, irmãos, que mesmo com aquilo que aconteceu, Deus amava eles e Deus observava eles todos os dias. Deus só não se apresentava, mas Deus, ele estava presente todos os dias observando eles. Tanto é que por causa dessa perda, por causa desse pecado, um dia Caim, por causa do sacrifício que Abel ofereceu, ele ficou tão irado que ele matou o seu irmão. Agora imagina o coração do pai, o coração de Adão, quando chegou no meio do campo e ele viu o seu filho morto e se ensanguentado. O que ele pensou e o que ele sentiu naquele momento, o sofrimento do pai de ver o filho. Aí ele volta lá atrás e começa a pensar o que ele tinha no reino de Deus, o que ele tinha no paraíso, que agora ele não tinha mais. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus deu para eles um outro filho. Deus, aquilo que eles perderam, Deus trouxe de volta. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, você que entrou aqui, que Deus está preocupado com a tua vida. Não pensa que o que você está passando hoje está passando desapercebido na presença de Deus. Não pensa que você está sozinho. Não pensa que Deus te abandonou. Hoje você tem a oportunidade de Deus te devolver aquilo que você perdeu. Louvado seja Deus. Aleluia. E foi passando o tempo, e se nós começarmos a ler na Bíblia, nós vamos ver que o homem foi decaindo, e está decaindo até hoje. Mas graças a Deus que tem um povo, aleluia, tem um povo que ainda está buscando, aleluia, a presença de Deus. Tem um povo que ainda não está querendo se contaminar. Tem um povo que ainda está buscando, aleluia, aquele encontro, aquela intimidade com Deus lá no início.
está aqui nessa noite porque no teu coração brotou um desejo, aleluia, de estar perto de Deus. Você está aqui nessa noite porque no teu coração tem um desejo de voltar a ter aquela intimidade que os nossos pais tinham com Deus. Aleluia. Mas o homem foi se aprofundando no pecado e foi se aprofundando. Até os sacerdotes, a Bíblia diz que Eli, aleluia, ele foi negligente, os seus filhos cometeram pecados horríveis. E Deus disse para ele disciplinar os seus filhos. E ele não fez. A Bíblia diz que Hófni e Finéias, eles estavam tendo relações sexuais na porta da entrada da tenda do encontro, aonde Deus se manifestava, aonde Deus se revelava para Moisés, aonde Deus descia o seu Espírito, aonde a luz de Deus brilhava naquele lugar. Eles estavam profanando aquele lugar. E é assim não que está nos dias de hoje. Aleluia. O homem está cada dia pior. A Bíblia também diz que eles mandavam sacrificar e mandavam tirar a melhor carne do sacrifício, aleluia, para eles. Ofereciam para Deus o resto. O que nós temos oferecido para Deus? Será que nós temos oferecido o resto? Será que nós temos oferecido para Deus o resto da nossa vida? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim o homem foi. E foi pecando, e foi pecando, e foi pecando. Mas chegou um dia, há 2000 anos atrás, aleluia, e aquela promessa, lá no início, aquela promessa lá no jardim, aleluia, que disse, o Senhor disse, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aleluia, lá, aleluia, 2000 anos atrás, nasceu uma criança. O anjo se apresentou para Maria e disse para ela: o seu nome será Jesus. O seu nome será Jesus. Ele vai trazer de volta aquilo que você perdeu. O nome de Jesus vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido. Aleluia. Foi roubada a oportunidade de salvação, mas Jesus Cristo nasceu. Aleluia. E quando ele nasceu, ele era criança pequenina. Aleluia. Satanás sabia, aleluia, no plano de Deus. Satanás sabia, aleluia, que Jesus veio, aleluia, como aquele pedaço de madeira, aleluia, que Eliseu lançou na água, aleluia, e aquele machado começou a flutuar, aleluia. Jesus, em um pedaço de madeira, ele deu a sua vida para trazer de volta a nossa salvação, aleluia. Num pedaço de madeira, Jesus trouxe de volta a oportunidade de nós estarmos hoje aqui, porque você está aqui porque Ele te ama, aleluia. Nós estamos aqui porque antes de nós nascer, Ele já nos conhecia pelo nome. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás ficou tão furioso que tentou matar Jesus, tentou desfazer os projetos de Deus, mas não conseguiu. Aleluia. Jesus, ele foi até o final e cumpriu, aleluia, para que hoje nós estivéssemos nesse lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Jesus, através do seu sacrifício, trouxe de volta o que nós tínhamos perdido. Aleluia. Irmãos, eu tenho observado a igreja que nós conhecemos hoje, a igreja que eu conheci há 30 e poucos anos atrás. Eu tinha 13 anos de idade quando eu conheci Jesus. Eu cheguei numa igreja, pastor, que tinha 5 membros e tinha um pastor bem velhinho. Eu tinha 13 anos de idade, já tinha passado pela Umbanda. Eu estava procurando felicidade para a minha vida. Na Umbanda eu não achei, minha família toda era da Umbanda. Na Umbanda eu não achei felicidade. Mas naquela garagem daquela casa, onde tinha aquele pastor bem velhinho que cantava o Foi na Cruz, eu não entendia nada de igreja, nada de Jesus, eu não entendia de nada.
Mas quando terminou o culto, eu pensei assim: na próxima terça-feira eu vou voltar, porque eu senti algo tão maravilhoso. Eu senti algo tão maravilhoso naquele lugar, na presença de Deus. Mas, irmãos, o tempo foi passando e eu não estou aqui para falar mal de igreja, mal de ninguém. Eu quero só falar o que está acontecendo, o que nós estamos perdendo. Infelizmente, aleluia, antes, há uns anos atrás, eu ia no culto, terminava o culto e a gente ficava chorando, não queria ir embora para casa, porque a presença de Deus era tão forte. Deus se manifestava, Deus falava, Deus agia, Deus curava, havia profecia, havia revelação de Deus. Mas com o decorrer dos dias, irmãos, infelizmente, a igreja está esfriando, a igreja está perdendo a presença e a intimidade com Deus, a igreja está perdendo a presença de Deus. Aleluia. Mas nós, nesta noite, graças a Deus, nós ainda estamos em busca. Mas queremos. Mas que você quer nessa noite a presença de Deus? Você quer nessa noite? Você quer nessa noite ainda ser cheio do Espírito Santo? Você quer nessa noite ser renovado? Você quer nessa noite falar em línguas? Você quer nessa noite que Deus fale contigo? Mas já perdemos o costume de dizer: hoje eu vou na igreja e eu quero que o profeta fale comigo. Nós já perdemos esse costume, porque não há mais homens de Deus querendo pagar o preço de ser um profeta. Mas glória a Deus que nós estamos nessa noite nessa igreja, e essa igreja tem buscado, aleluia, a presença de Deus. Nós temos que cada dia, irmãos, nos posicionar mais e buscar a presença do Senhor. Nós precisamos de ver a igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos que Deus devolva a sua presença nas nossas vidas. Quando terminar o culto, a gente tem que dizer: ó, que pena que terminou o culto, estava tão bom. Aleluia. Triste é quando termina o culto e a gente já está louco para ir para casa. Aleluia. Mas nessa noite, aleluia, Deus nos trouxe aqui para falar com nós que Ele quer trazer de volta a intimidade. Ele quer trazer de volta aquele calor do Espírito Santo. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que quando fazia o apelo, as pessoas iam na frente e para o lado ficavam vermelhas, sentindo o calor do Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui num congresso, eu não tinha Espírito Santo, e eu tinha uma sede de buscar a presença de Deus, eu tinha uma sede de receber o batismo do Espírito Santo, e eu cheguei nos 3 dias do congresso, e eu não tinha recebido. Aí o pastor conhece o pastor Justiniano Madeira, ele passou por mim no corredor da igreja, e ele disse: vem cá, meu filho, tu já recebeu o Espírito Santo? E eu disse: não, pastor, mas eu estou querendo muito receber o Espírito Santo. Aleluia. Naquela época, irmão, nos congressos, era 40, 50, 100 pessoas que falavam em línguas e recebiam o Espírito Santo. Aonde que está isso hoje, meus irmãos? Aonde que está isso hoje? Hoje fazem congressos e fazem festas, e todo mundo dança, pula, grita, aleluia. Mas no final do culto, você pergunta: quantos foram batizados? Quantos foram renovados? Ninguém. Deus quer trazer de volta esse avivamento para nós. Deus quer trazer de volta, aleluia. Ele quer ver de novo as nossas lágrimas. Quanto tempo, quem sabe tu não tem chorado na presença de Deus? Quanto tempo tu não tem sentido o calor do Espírito Santo? Quanto tempo faz que você vem na igreja, mas não é renovado? Mas nessa noite Deus quer trazer de volta essa alegria para as nossas vidas. Mas tem que ter de nós uma busca nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, escuta só o que eu vou te dizer. Quem sabe você entrou aqui nessa noite sem fé nenhuma para receber nada. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você disse: eu estou no fundo do poço, eu não tenho fé para receber mais nada. Deixa eu te dizer uma coisa: se você entrou aqui nessa noite pensando assim, Deus que te trouxe aqui. Mesmo, escute o que eu vou te dizer, mesmo que você não tenha fé nenhuma nessa noite, Deus preparou um encontro contigo. Eu vou te dizer na Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia, de uma pessoa que não tinha fé nenhuma. A Bíblia diz que tinha uma mulher que era viúva e tinha perdido seu filho, e ela vinha caminhando para enterrar o seu filho. Agora eu pergunto para você: o que essa mulher tinha de fé no coração? Se ela já não tinha mais nada,
não tinha esperança nenhuma, ela não tinha fé nenhuma. Mas sabe o que aconteceu? Jesus marcou um encontro com ela. Ela não imaginava o que ia acontecer. Para ela tudo estava no fim, já tudo tinha acabado. Não, para ela não ia ser devolvido mais nada. Ela não tinha mais nada para receber, mas ela estava caminhando, carregando seu filho moribundo. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele disse para os seus discípulos: olha, vamos dobrar nessa rua aqui, aleluia. Mas onde o Senhor vai? Eu tenho um encontro marcado com uma pessoa que hoje não tem fé nenhuma, mas que eu vou entrar na vida dela hoje e vou trazer de novo o que ela perdeu. Aleluia. Aquela mulher não tinha mais nada na vida, só o que ela tinha era o filho, e o filho morreu. Mas agora ela não imaginava quem tinha vindo em sua direção. É aquele, aleluia, que foi profetizado lá no início, aleluia, por Deus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que traria de volta, aleluia. E Jesus se apresenta, aleluia, o menino está morto, aleluia, e Jesus chega e toca ali e devolve para ela o seu filho. Quem sabe você entrou aqui nessa noite que nem aquela mulher. Você está cheio de problemas, você não vê mais solução nenhuma para a tua vida. É você mesmo que está ouvindo essa palavra que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem algo para te dar nessa noite. Ele sempre tem algo para nos oferecer. Ele sempre tem algo para nos oferecer. Aleluia, você entrou nessa porta, pode